Voltei. Vamos lá. Obviamente, gente, esses alimentos serão transgênicos, né? Alimentos modificados geneticamente são transgênicos, beleza? É isso. E óbvio que há um impacto ao meio ambiente e à vida humana. Por que eu digo isso? Pelo seguinte, quando você utiliza um transgênico, há sim o risco desse transgênico fazer algum tipo de mal à sua saúde. Algumas pesquisas apontam que alimentos transgênicos são cancerígenos. Outros já dizem que não. Mas a real mesmo é que ninguém sabe. Então, não é muito legal você comer uma coisa que você não tem certeza se é ou não cancerígeno, né? Não é muito legal. Você não sabe como que essas manipulações genéticas são feitas em laboratório. Você não sabe. E quando a gente pensa no meio ambiente, nós temos espécies que são pensadas, adaptadas a esse clima, mas que criam uma relação ali com aquele solo, né, com a taxa de infiltração de água no solo, tanto de água que ele joga para dentro do solo, quanto que ele absorve do solo para ter aquela estrutura que ele tem, que mexem com a composição química desse espaço. Então os transgênicos, eles não são só danosos à vida das pessoas, como também à vida do meio ambiente. Aí vai um animalzinho, uma capivara e come aquela espécie, aquele pé de milho, aquela soja, por exemplo, aleatoriamente, come alguma coisa. Como que aquilo ali vai se comportar no corpo desse animal? Então, são várias questões que envolvem os transgênicos, tá? Então, transgênicos são sim muito perigosos, muito complicados, tá? E bom, é um debate que é necessário demais, que é para ontem, beleza? Mas que sem dúvida nenhuma compõe a agricultura moderna e a sua estrutura de organização em torno de mudanças genéticas, muita tecnologia aplicada, enfim, beleza? Vamos ver aqui os impactos ambientais dessa agricultura moderna. Primeiro ponto de todos é o desmatamento. Por quê? Porque o desmatamento gera erosão, diminuição da infiltração nos solos, além de tantos outros problemas. E esse desmatamento é causado pelo plantio em larga escala. Mais uma vez eu destaco aqui, o agronegócio. Professor, por que o plantio de larga escala acontece? Não tem uma grande produtividade por meio da tecnologia? Por que as pessoas precisam ter terras gigantescas? É uma boa pergunta. Pelo seguinte, o que as empresas agrícolas, o que o agronegócio, o que a agricultura moderna desejam é a máxima produtividade. Por quê? Porque essa máxima produtividade significa mais dinheiro. Pegaram? Então, quanto maior a sua terra, mais você vai ganhar. Porque se você, pela tecnologia, consegue plantar muito num espaço que naturalmente você não conseguiria, imagina isso duplicado por 1000. Sacaram? E é basicamente isso, gente. Então, quando a gente pensa em desmatamento, a gente tem que lembrar do agronegócio. Gente, quem desmata a Amazônia, vocês acham que é quem? Só madeireiro? Madeireiro maluco? Madeireiro, galera que faz... como é que é o nome daquela atividade? Esqueci, tá fazendo na aula passada. Nossa, esqueci. Daqui a pouco vem. Mas vocês acham que é só madeireiro que desmata a Amazônia? Óbvio que não, gente. São fazendeiros, são latifundiários. E esses latifundiários estão em que circuito? Trabalham para quem? Para o agronegócio. É muito comum que grandes empresas, donas de grandes, extensas propriedades, comprem os serviços de fazendeiros latifundiários gigantescos. Então, sei lá, a Perdigão, que é da BR Foods, quer comprar
sei lá, carne de porco, ela vai lá no fazendeiro X, pede para ele produzir de acordo com tais e tais parâmetros, ele vai lá, produz, ela compra. É isso. Aí esse fazendeiro, para lucrar cada vez mais, vai desmatando, desmatando, desmatando. Isso quando não é a própria empresa, dona das grandes terras, que faz isso, tá? Que financia esse desmatamento. Ou o próprio fazendeiro já é o exportador da carne, da soja. Não precisa ser só uma empresa. Eles trabalham em conjunto, diga-se de passagem. Tudo isso compõe o agronegócio. Então, o principal fator de desmatamento da Amazônia hoje em dia, não só da Amazônia, como do Cerrado, como da Caatinga, como do Pantanal, como da Mata Atlântica, é o agronegócio. Ponto final. Essa busca pelo plantio em larga escala, a todo custo, por mais que isso signifique, inclusive, o fim da própria atividade agrícola, tá? A longo prazo. Isso gera o quê? Contaminação dos solos, lençóis freáticos e corpos hídricos. Gente, quando você desmata para colocar a plantação de soja, qualquer outro produto agrícola, que você vai utilizar agrotóxico, você vai utilizar fertilizante, que você vai utilizar sementes geneticamente modificadas, você está mudando a composição química desse solo, gente. Porque agrotóxico é um produto químico criado no laboratório que vai interagir com a composição química dos solos. E os solos possuem uma propriedade que é a infiltração. Esse veneno vai infiltrando no solo até chegar na sua zona saturada, que é o lençol freático. Tem água pra caramba lá embaixo do solo. E esse lençol freático é o que mantém os rios com água. Por que a água dos rios não evapora e some, o rio fica seco? Porque o lençol freático constantemente alimenta esses rios. Se o lençol freático for contaminado por agrotóxico, o rio também será. Percebem? Então, o desmatamento é um problema muito complexo, principalmente pelo agronegócio, tá bom? O que, obviamente, também gera a diminuição da vazão dos corpos hídricos. Gente, é o seguinte, quando você desmata, você diminui a capacidade do solo de absorver a água. Por quê? Porque as raízes das plantas, né, as naturais, as que nasceram naquele espaço naturalmente, não que o homem colocou ali aleatoriamente, as plantas que nasceram ali de maneira natural, elas possuem suas raízes. E as raízes são fundamentais para que a água consiga entrar pelo solo. A água desce, né, chove, ela passa por toda a estrutura da árvore, da planta, enfim, e, se aproveita do caminho criado por dentro do solo pelas raízes dessa espécie vegetal para infiltrar. Quando você tira essa espécie, sabe o que acontece? Essa facilitação acaba, porque não tem mais ali a raiz. E principalmente o seguinte, quando você desmata e coloca boi em cima, desenvolve ali uma pecuária, o que acontece no sul com muita força, pelo Brasil inteiro, né? Tem mais boi no Brasil do que gente. Mas dá um destaque aqui para o sul, por conta das características naturais, é muito que acontece lá. Quando você desmata para colocar boi em cima, o boi é pesado pra caramba. Ainda mais uma pecuária intensiva, né? Que a gente vai ver daqui a pouco o que é. O boi vai sendo engordado, ficando pesado, um bicho grande. Esse bicho, quando pisa no solo, ele é como se fosse uma moeba, sabe? Ele pisa sobre as partículas do solo. Quando essas partículas são amassadas, elas se conectam, elas se juntam. O que acaba com o espaço, né, pelo qual a água passa para entrar no solo. Você tampa, você não deixa mais a água passar. É como se fosse uma moeba mesmo. O boi pisou, amassou as partículas do solo, elas se juntaram, não tem mais espaço para a água passar. Se a água não passa,
o solo vai ficando cada vez mais e mais e mais seco. E o lençol freático vai sendo cada vez menos alimentado, ou seja, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Eu não acabei de falar para vocês que os rios são mantidos, alimentados pelos lençóis freáticos? Bom, se esses lençóis freáticos estão cada vez menores, obviamente os rios também terão as suas águas diminuindo, né? A vazão do rio, que a gente chama, né, vai ficando cada vez menor. Beleza? Então, é basicamente isso, tá? Morte da fauna e da flora é uma consequência de todo esse processo. Flora, desmatamento. É um ecossistema, um sistema. Você tira uma espécie, vai matar uma outra. Você diminui a infiltração no solo, o solo fica mais seco. Você aumenta a temperatura do ambiente, porque a árvore é fundamental para manter a temperatura mais amena. Você expõe o solo à radiação solar, que a gente vai ver daqui a pouco, que leva à arenização ou até à desertificação. Você contamina o lençol freático, você contamina os rios, você mata os animais que vivem dentro dos rios. Você mata os animais que estão fora dos rios, porque é um ecossistema, né? O bioma funciona dessa forma, né? Você tinha macaquinhos, pássaros, que viviam em algumas espécies vegetais, algumas árvores. Se elas não estão mais ali, como é que eles vão fazer ninho? Como é que eles vão se localizar ali? Não vão. Morrem. Pegaram? Então, morte da fauna e da flora é uma consequência do desmatamento. Esgotamento do solo, gente, é quando você tem um plantio, né, contínuo ali sendo feito sem respeitar as características desse solo. Você vai plantando, o solo não está muito bem, você vai lá e faz uma correção de solo, joga ali algumas propriedades químicas para esse solo ser corrigido. Ou seja, você está tensionando esse solo, tensionando. O solo não está bom, para plantar, mas você quer continuar plantando. Você vai lá e promove um processo de correção desse solo. Vai tensionando, até a hora que esse solo racha, quebra. Entenderam? E aí, aí não tem como plantar. Houve o esgotamento do solo. Ponto. Beleza? E a arenização, que eu acabei de falar para vocês. A arenização é um fenômeno que ocorre em áreas de clima subtropical, ou seja, não é um clima muito frio, porém não é um clima muito quente. Ele está ali, no meio termo. A região sul do Brasil, por exemplo, é uma região de clima subtropical, tá? Em regiões com esse clima, quando há um desmatamento, o solo é exposto à radiação solar. Por conta disso, essa radiação vai cada vez queimando pouco a pouco as propriedades desse solo. Aquelas partículas de solo que eu falei agora há pouco vão sendo esturricadas, vão sendo queimadas pela radiação solar, porque não tem nenhuma árvorezinha ali impedindo que essas partículas sejam queimadas. Sacaram? Então esse solo vai ficando cada vez mais e mais fragilizado, cada vez mais e mais ruim mesmo, sabe? E esse processo que a gente chama de arenização, ficando com uma aparência, né, de areia, de deserto, tá bom? E esse fenômeno é característico de zonas de climas subtropicais. Agora, desertificação. Gente, desertificação é o fenômeno da arenização elevado à 10ª potência. É o mesmo fenômeno, só que com muito mais força. Por quê? Porque ele ocorre em regiões de clima tropical. Para ser mais específico, em áreas semiáridas. São áreas muito quentes, áreas de muita insolação, ou seja, muita radiação solar sobre esses espaços. Se num clima subtropical as partículas já são queimadas por essa radiação solar, imagina numa região de clima semiárido, como a Caatinga nordestina. Sacaram? Então você pega esse fenômeno da arenização e multiplica por 10. E aí o solo começa a rachar,
começa a ficar com aquela aparência de deserto, né, que a gente vê aí, daquele feno rodando, enfim. É essa pegada mesmo. É um processo de destruição de toda uma estrutura, criando desertos. Entenderam? Qual é um dos responsáveis por mais força nesse fenômeno? O agronegócio, novamente. Tá bem? Se desmata e tira a vegetação, isso vai acontecer. Beleza? Fala um pouquinho na pecuária para a gente fechar nossa aula. Quando a gente fala de pecuária, está falando de criação, domesticação e reprodução de animais, com interesses domésticos ou comerciais. Ah, ele quer criar ali galinha para ficar com ele, é amiga dele. Ah, ele quer criar ali a galinha para vender a carne. Beleza? Então a pecuária é um processo de criação, de domesticação e de reprodução de animais. Tá? E aí um exemplo de pecuária que a gente pode dar é a transumância. Perdão, gente. Nossa, muitas aulas gravadas, desculpa. É a transumância. O que é a transumância? É um tipo de pecuária em que o criador ele migra com o rebanho de acordo com o clima. E é muito comum ocorrer a transumância entre áreas de planície, áreas de pastagens em planície e em regiões montanhosas. Por que, professor, tão específico? Pelo seguinte, quando está rolando a seca, quando está rolando a enchente, né, sei lá, qualquer fenômeno ruim para o plantio na planície, eles migram para a região montanhosa. Depois que esse fenômeno ou esses fenômenos passam na planície, eles voltam da região montanhosa para a planície. Beleza? Então, a transumância é essa migração guiada pelo Criador, né, dos animais, que justamente vai considerar as características climáticas. Tranquilão? E entre uma região de planície e uma região montanhosa. Vamos ver mais um pouco a fundo, né, os sistemas de criação pecuarista, né? Já adianto para vocês que basicamente já está aqui na sequência, então vamos embora. Basicamente esses sistemas se estruturam em três, né? A pecuária extensiva, a pecuária semi-extensiva e a pecuária intensiva. Rapidinho para a gente já fechar a nossa aula, beleza? Não vou nem entrar muito a fundo, não, eu vou tocar direto. A extensiva, gente, é aquela pecuária que tem baixa aplicação de capital, ou seja, pouco dinheiro envolvido, né? E também tem pouca tecnologia empregada, beleza? Técnicas rudimentares de criação, muito antigas, tá? Tem a produtividade baixa, né? Justamente por quê? Porque não tem a presença de técnicos também. Não tem o dinheiro empregado, não tem a tecnologia empregada, não tem a assistência técnica necessária para que a produtividade seja muito elevada. Show? O gado é criado solto no pasto, tá? E são pequenas e médias propriedades, tá? E esse pasto que é solto, né, não tem nenhum tipo de controle ali, ele se alimenta do pasto, tá? Não tem ração, não. É pasto, beleza? O que é uma pecuária semi-extensiva? É um tipo de pecuária, né, em que o gado é criado ora preso e ora solto. Então, às vezes o boizinho está solto, às vezes o boizinho tá preso. Também se alimentam de pastagens naturais, mais uma semelhança aí com a pecuária extensiva. E o período de confinamento, né, ou seja, quando que esses bois são guardados, são presos? No período de cheias, de secas, enfim. Ou seja, basicamente, o que nós temos aí é um tipo de pecuária em que o gado ele fica solto também se alimenta da vegetação natural, porém, durante os períodos de seca, durante os períodos de cheias, né, e de alguns fenômenos naturais, ele é guardado, ele é enclausurado, ele é confinado, tá? Tem uma maior produtividade, por quê?
Porque diferente da pecuária extensiva, essa pecuária, a semi-extensiva, se utiliza de mais técnicas, né, técnicas mais modernas de produção, né, e mais capital aplicado. Então tem muitas semelhanças com a pecuária extensiva. Porém, a maior diferença é o confinamento em alguns períodos e o maior uso de tecnologia e de capital, de dinheiro no processo produtivo. Tá? O foco é na produção da carne. Rapidinho. Na produção extensiva que eu falei antes, o foco é tanto na carne como no leite. Tá? Na semi-extensiva, o foco é apenas na carne. Tá? E a pecuária intensiva é aquela pecuária que usa de técnicas muito avançadas, muita tecnologia, muito capital, muita grana envolvida, né, nessa pecuária. E é basicamente isso. Né? O gado é alimentado por meio de rações, recebe vacinas, né? Existe a utilização de equipamentos modernos para a criação. Né? E quando a gente pensa em técnicas avançadas, como eu coloquei aqui certinho, né, nós temos seleção de raças, inseminação artificial, rações industriais balanceadas, acompanhamento zootécnico, veterinário, etc. Ou seja, são várias técnicas que serão utilizadas para tornar esse boi cada vez mais sadio, com uma carne cada vez melhor, focando no mercado, tá bom? E assim, gente, é algo cruel, tá? Não é algo bonito, não. Entre tantos motivos, porque os animais são criados confinados 24 horas por dia. Eles nascem, já são confinados desde pequenininhos. Crescem confinados, não vão para pasto da volta, ficam a sua vida inteira presos, confinados dentro, né, das instalações feitas para que eles fiquem. Né? Quando a gente fala de inseminação artificial, é basicamente forçar uma gravidez no animal. Não tem nenhum tipo de contato ali, não. É tudo feito pelo homem mesmo. Quando o homem determina que é o momento correto para que um bezerro nasça, né, e que ele possa se apropriar dessa carne desse bezerro. Tá? Então, é uma forma de criação de animal totalmente industrial, totalmente complicado do ponto de vista, caramba, o animal ele nunca vê o pasto, ele sempre está preso, ele é forçado a ter um filho, né? O filho dele nasce e já é abatido, ou também vai para uma realidade tal qual a dele, né? E depois ele vai ser morto. Basicamente é isso. Ele está ali para ser usado, apenas para ser usado. Ele não é encarado enquanto um ser vivo. Ele é encarado enquanto um produto. Tá bem? E, obviamente, tem todo um acompanhamento zootécnico, veterinário. Os veterinários vão constantemente ver se os bois estão bem, de saúde, estão com alguma doença ou não. Tá? E é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Já passou do tempo. Espero ter sido produtiva, que vocês tenham gostado da nossa aula. E é isso, semana que vem a gente volta. Tamo junto. Fui!